Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia no Ocidente. Estamos aqui falando agora sobre a antiga Academia de Platão. Já gravamos lá 20 aulas sobre Platão, deram aproximadamente 14 horas de conteúdo apenas sobre o pensamento de Platão. E agora nós estamos discutindo aqui um pouquinho sobre o que ficou lá, o que aconteceu com a Academia de Platão após a morte de Platão. Então a gente viu na aula anterior, né, que o sobrinho de Platão, o Espeusipo, havia assumido a direção da escola. E hoje vamos continuar ali com outro autor, que justamente vai ser o tema da nossa aula, que é o Xenócrates. Xenócrates, então, a nossa aula de número 63. O Xenócrates, então, foi um outro autor, um outro filósofo que acabou, de certa forma, ali, assumindo a Academia de Platão. E vamos ver hoje o que ele traz ali de novidades, o que ele vai defender e como que ele vai conduzir a Academia de Platão aí durante a sua existência. Então, o Xenócrates, ele nasce ali por volta de 406 a.C. e falece por volta do ano de 314 a.C. E nós temos ali uma imagem, né, de um busto de como teria sido o Xenócrates, tá bom? Então é isso aí. Então assim, após a morte de Espeusipo, ele se tornou diretor da academia. Então Espeusipo, ele era sobrinho de Platão, tá? Ele ficou ali na escola, no comando da escola por 8 anos aproximadamente, e após a morte de Espeusipo, o Xenócrates é eleito como diretor da escola. Parece que não foi, de certa forma, ali a maioria dos votos que decidiu sobre a direção da Academia de Platão por Xenócrates. Parece que foi ali uma leve maioria que acabou ganhando, tá? Então o Xenócrates acabou, né, sendo eleito ali, apesar de não ter tido muita diferença de votos, né? Mas ele acabou ficando ali na academia como diretor por um período de 25 anos. Então ele ficou lá até por volta do ano de 314, né, sendo ali o diretor da academia da escola de Platão. O Xenócrates, então aqui a gente vai falar um pouquinho ali sobre o perfil dele, como que ele era ali mais ou menos, tá? Então, o que se fala sobre ele é que ele era de modesta capacidade especulativa, ou seja, ele não estava tão interessado, digamos assim, nas questões metafísicas, nas questões, de certa forma, mais abstratas. Embora, se a gente for fazer uma análise aqui, ele, de certa forma, parece que dá passos maiores ainda que do Espeusipo, tá? O Espeusipo ali que foi o sobrinho de Platão, tá? Parece que o Xenócrates ele era muito estimado pelo seu patriotismo, então ele defendia ali a pátria, justamente assim, essa é uma das características dele. E também pelo caráter independente, então afirma-se até uma história que parece que o próprio Alexandre teria oferecido ali uma grande quantidade de dinheiro ali para a Academia de Platão, e ele devolveu ali grande parte do dinheiro, se não todo o dinheiro, e mandou dizer o seguinte para Alexandre: quem precisa desse dinheiro é o imperador. O filósofo não precisa de dinheiro, tá? Enfim, então parece que ele tinha esse caráter independente, não gostava muito da ajuda dos outros e era mais ali por ele mesmo, tá? E ele teve certa influência sobre o desenvolvimento da escola, mas não somente da escola ali, a gente vai dar uma olhadinha que o pensamento ali de Xenócrates também influenciou de certa forma algumas das grandes filosofias que vão vir ali no período helenista, como por exemplo o epicurismo e o estoicismo, tá? Mas a gente já vai comentar um pouquinho sobre essa questão. Então, ele falando um pouquinho agora sobre a teoria filosófica do Xenócrates, então ele fazia uma distinção entre o saber, a opinião e a sensação. Então, em relação à questão assim da verdade, do conhecimento, ele afirmava que existe o saber, a opinião e a sensação. E o que são essas três coisas, tá? Então, para ele, o Xenócrates defendia que o saber é plenamente verdadeiro. Quando se fala do saber, do termo saber, do conceito saber, o que é saber? Saber é aquilo que é plenamente verdadeiro. Quando se sabe algo, se sabe verdadeiramente algo, tá? Na sequência vem a opinião. Para ele, a opinião tem uma verdade inferior. Então a opinião, ela não possui
a verdade, mas ela possui uma verdade ali que é ainda inferior à verdade do saber. O saber é uma coisa completa, digamos assim. A opinião, ela tá ali no meio termo, tá? Entre a verdade, digamos assim, e o erro, pode-se dizer, tá? A opinião tem uma verdade inferior, mas a gente já pode perceber que a opinião aqui na filosofia do Xenócrates é uma coisa que pode ser levada em consideração, porque existem outras filosofias ali que vão negar justamente o papel da opinião. Tá? Se a gente pegar lá, por exemplo, a teoria lá do Parmênides, da escola de Eleia, a gente vai ver que a opinião geralmente é uma coisa ali que, de certa forma, não é aconselhada. Né? Eles vão mais pelo caminho, de certa forma, ali da razão mesmo. Mas isso é uma outra história. E daí nós temos a sensação. E a sensação ali para o Xenócrates, ela tem uma mistura de verdade e falsidade. Então a sensação é uma coisa mista. Ela está ao mesmo tempo ali tendo, digamos assim, contato com a verdade e também contato com o falso, com o verdadeiro e com o falso. Então nós temos o saber, que é plenamente verdadeiro, temos a opinião, que é uma coisa assim, intermediária, que tem uma verdade inferior, e temos a sensação, que ela tem uma mistura de verdade e falsidade. Tá? Então acho que seria mais ou menos essa ideia ali, pelo menos na filosofia e no pensamento do Xenócrates. E essas três espécies de conhecimento correspondem a três espécies de objetos. Então, cada uma dessas espécies de conhecimento vai trazer também as suas espécies de objetos. Sobre o que se debruça o saber, sobre o que se debruça a opinião e sobre o que se debruça a sensação. Tá? Então, para ele, o saber corresponde à substância inteligível. O que é substância inteligível? Substância inteligível seria, de certa forma, o ser. E o que é o ser? Cada filósofo, de certa forma, vai atribuir uma nomenclatura ao ser. Tá? O ser para Tales é a água, o ser para Heráclito é o fogo, o ser para Pitágoras é o número, o ser para Platão é a ideia, etc. Tá? Lá na contemporaneidade, o Heidegger vai fazer justamente uma crítica a toda essa filosofia que buscou o ser, e ele vai afirmar que nenhuma delas estava falando do ser, mas sim do ente. Mas isso é uma outra história, tá? Aqui então, só para começo de conversa, então, o Xenócrates defendia que o saber corresponde à substância inteligível, portanto o saber corresponde ao ser. Mas o que é o ser para Xenócrates? A gente já vai ver o que é, mas já vou dizendo, o Xenócrates ele vai seguir aquela perspectiva ali que já estava aparecendo nos últimos nos últimos diálogos de Platão, e que apareceu ali em Espeusipo, que é justamente uma tendência à filosofia e à doutrina pitagórica, tá bom? Então, de certa forma, ali o Xenócrates vai reconhecendo o número como o ser das coisas, ou seja, a substância inteligível. Segundo, qual objeto compete à opinião? A opinião compete à substância sensível, ou seja, toda aquela substância que de certa forma é dada pela sensibilidade. Por isso que a opinião tem uma verdade inferior, porque quando se trata dos sentidos, a gente tem que lembrar que os sentidos podem nos enganar. A gente pode estar vendo uma coisa, mas na verdade aquilo ser uma pura ilusão. A gente pode estar sentindo, ouvindo coisas ali que não são reais. Então a opinião, como o objeto dela é a substância sensível, então de certa forma ela tem a sua verdade? Sim, é claro que tem, mas é uma verdade inferior ainda àquela verdade dada pelo ser, né, pelo saber, digamos assim, pelo menos na filosofia e no pensamento de Xenócrates. E qual que é o objeto da sensação? Tá? O objeto da sensação é uma substância mista, é uma substância que está ali entre o inteligível e o sensível. Tá? Então é mais ou menos essa ideia ali. O saber corresponde à verdade, a opinião corresponde a uma verdade inferior e a sensação corresponde a uma mistura entre o verdadeiro e o falso, portanto uma substância mista, o objeto é misto. A sensação ela está tanto no campo do ser, quanto no campo ali, digamos assim, do parecer ser, ou de certa forma ali, da ilusão, da falsidade também. Então a sensação ela está mais ou menos embreada aí nesse caminho. Tá? O Nicolas Bayen traz, né, que parece que Xenócrates tinha uma fixação assim, pelo número 3, tá? Então ele vai dividir lá essa questão do conhecimento humano aí em saber, opinião, sensação,
tá? Substância inteligível, substância sensível, substância mista, e parece que ele vai também utilizar essa divisão aí, tripartida, digamos assim, também para classificar a filosofia, tá? E parece que ele faz uma divisão da filosofia em 3 áreas, divide a filosofia em dialética, física e ética. É isso que vai ficar, de certa forma, ali gravado e marcado para o pensamento posterior, que na verdade está bem ali no período dele, né? Não é tão posterior assim, porque o Xenócrates está ali depois de Platão, e justamente ele já está ali embrenhado naquele período do helenismo, que é justamente dado ali pelas conquistas de territórios, feito lá pelo Alexandre Magno, que a gente vai tratar bem ali quando a gente for falar da filosofia helenista, tá? Mas toda essa divisão aí vai aparecer lá nas filosofias helenistas, tá? Vai aparecer lá no epicurismo, vai aparecer também no estoicismo. A gente vai dar uma olhada justamente nessa divisão aí, nessas filosofias. Mas parece que o Xenócrates foi, de certa forma, o filósofo que fez essa divisão, e é justamente inspirado nele que esses autores ali, epicuristas e estoicos, vão também seguir essa divisão da filosofia em 3, tá? Hoje em dia, filosofia é dividida em uma série de áreas. Filosofia é dividida em ética, metafísica, teoria do conhecimento, história da filosofia, estética, filosofia da arte, filosofia da religião, teodiceia, filosofia da ciência, epistemologia, e por aí vai, lógica, tem um monte de área, tá? Naquela época, não se tinha essa divisão assim clara das áreas da filosofia, porque na verdade, como a filosofia tratava do ser, ela tratava de todas as questões ali em conjunto. Então, quando se falava, por exemplo, do ser, né? Lá o ser para Demócrito, que é o átomo por si só já permite explicar questões lógicas, questões éticas, questões ali da teoria do conhecimento, já ajuda a explicar uma série de coisas. Mas, de certa forma, ali conforme o conhecimento vai avançando, a filosofia, de certa forma, vai buscando também a sua especialização, tá? Mas, de certa forma, ainda isso aqui tá bem tranquilo, bem sossegado ali no período ali do Xenócrates, tá? Mais na Idade Média que a gente vai ver as divisões da filosofia em áreas, mais lá no finalzinho, tá? Mas, então, ele já vai fazer essa divisão da filosofia em dialética, física e ética. Dialética, provavelmente ali para Xenócrates, ele está tratando da questão lógica e da questão do conhecimento, da questão da argumentação, da questão da verdade. Já a questão física é relacionada justamente ao mundo do ser, ao mundo natural, daquilo que o mundo é formado, daquilo que o mundo é composto. E ética são as considerações relacionadas às atitudes do ser humano, aos valores morais, aquilo que é certo e errado, tá? Então, provavelmente é essa divisão ali que o Xenócrates faz da filosofia. Uma filosofia dialética, que se preocupa sobre a verdade, uma filosofia física, que se preocupa sobre o ser do mundo, do real, tá? E uma filosofia ética, que se preocupa com o comportamento do ser humano, tá? Com os valores humanos. E com Xenócrates, acentua-se a tendência para o pitagorismo. Então já vimos ali que nos diálogos de Platão, de certa forma ali ele já estava adotando ali várias tendências pitagóricas, principalmente ali no Timeu, você percebe justamente ali o flerte de Platão com o pitagorismo, também em alguns diálogos anteriores ali a gente já acaba percebendo, tá? No Espeusipo também a gente mostrou ali que, de certa forma, ele também carrega essa tendência, e parece que com Xenócrates isso se acentua ainda mais, essa relação da filosofia do pensamento platônico com o pitagorismo. O Xenócrates ele teria interpretado em sentido antropomórfico a teoria dos números como princípios das coisas. O que é antropomórfico? Antropomórfico é tudo aquilo que tem uma forma de homem, é tudo aquilo que remete ao ser humano. Quando dizemos assim, por exemplo, deuses com características antropomórficas, estamos falando de deuses que têm características humanas, tá? Então ele vai interpretar em sentido humano, em sentido antropomórfico, a teoria dos números como princípio das coisas, ou seja, tá? E o número é o princípio das coisas. Por isso que a tendência dele é voltada ali para o pitagorismo, porque o pitagorismo também defende isso, tá? Os números representam a origem das coisas, mas a grande diferença é que o Xenócrates vai trabalhar isso no sentido antropomórfico, ou seja, esses números aí com características humanas, digamos assim. Vamos ver. Para ele, a unidade é a divindade primordial masculina. Para ele, a dualidade é a divindade
primordial feminina. Essas são as características antropomórficas que eu estava falando. O que é a unidade? A unidade é o um. A unidade é o um, tá? E essa unidade, o um, é uma divindade masculina. A dualidade, que é o 2, tá? É também uma divindade, mas com característica feminina, tá? Essa ideia da unidade e dualidade já aparece em Platão, conforme nós discutimos nas aulas anteriores, que Platão justamente vai ter aquele problema de relacionar o mundo do ser com o mundo dos homens. O mundo do ser é uno, o mundo dos homens é múltiplo. A partir de quando se dá essa unidade do ser, do valor, da ideia, com a multiplicidade do mundo, tá? Então, essa teoria do uno, da díade, digamos assim, do duplo, já aparece lá em Platão. Aqui o Xenócrates vai justamente pegar essa teoria, essa ideia, tá? E vai justamente ali jogar algumas características pitagóricas em cima delas, tá? Então, o uno, a unidade, o ser, é uma entidade primordialmente, tá? Uma entidade primordial, digamos assim, é uma divindade masculina, tá? A dualidade, que já poderia, digamos assim, na filosofia de Platão, a dualidade é composta ali pelo ser e o não ser, tá? Aqui na filosofia de Xenócrates não se dá para afirmar isso, tá? Porque nós temos pouquíssimas informações sobre como ele compreende a dualidade, mas como discípulo de Platão, provavelmente ele segue essa linha também. Então a dualidade é feminina, tá? Então acho que seria mais ou menos essa ideia. Por isso que é antropomórfico, porque essa unidade e dualidade, que são, de certa forma, estruturas ali do real, da realidade, aparece com características femininas e masculinas. Mas isso também não é nenhuma novidade, digamos assim, porque Pitágoras, lá na escola pitagórica, eles também já haviam afirmado essa questão aí da masculinidade, da feminilidade, digamos assim, dos números, tá? Eles haviam falado lá que uma série de números, lá, número par, número ímpar, etc., são representações masculinas, femininas, e por aí vai, tá? Então isso não é nenhuma, assim, novidade, tá? O que é novo aqui, de certa forma, é essa caracterização da unidade ali em Platão como masculina e a dualidade como feminino. Então, a gente já percebe ali que, de certa forma, o Xenócrates está flertando muito mais ali com o pitagorismo, digamos assim. Por isso que ele acentua muito mais aí, e isso, obviamente, influencia a escola e a academia platônica, tá? A gente vai ver que tem uma série de autores ali que vão aparecer depois, que são os médio-platônicos, que eles bebem muito assim da fonte da teoria das ideias de Pitágoras. O Xenócrates também teria deificado os elementos. O que é deificar? É tornar Deus, tá? Pegou os elementos ali que compõem a realidade e tornou ele deuses, digamos assim. De certa forma, o Tales de Mileto também já havia falado isso, quando ele afirmava, por exemplo, que tudo tem alma, tudo possui alma, tá? Se eu não me engano, no Oriente isso é conhecido como doutrina lá do ilusoísmo, né? E lá no Japão, por exemplo, eles também acreditam nisso, né? Principalmente lá dentro do shintoísmo, onde parece que todas as substâncias, todas as coisas que existem materiais, elas possuem a sua alma, digamos assim, tá? Mas aqui com Xenócrates ele deifica, né, os elementos, e ele também imaginou uma imensidade de demônios como intermediários entre a divindade e os homens, tá? A gente tem que entender aqui que o demônio, nessa perspectiva grega, não é a mesma coisa que o demônio cristão, tá? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque na verdade aqui a gente está antes de Cristo, justamente antes do cristianismo ali como religião oficial, que ela vai surgir por volta lá de 313, tá? Como religião oficial ali do Império Romano, mas para os gregos esses demônios aí representam entidades sagradas, que não tem nada a ver ali com, de certa forma, um demônio que quer prejudicar a tua vida, que tem uma conotação pejorativa, conotação ruim. Demônios são como se fossem divindades também menores, digamos assim. Tá? E esses demônios seriam intermediários entre a divindade, o Deus ou os deuses e os homens. Tá? Então aqui o Xenócrates ele vai para uma perspectiva bem mais teológica, digamos assim. A gente não pode esquecer também lá do demônio, né, de Sócrates, digamos assim, que era justamente como se fosse aquela voz que ele escutava que impedia ele de fazer as coisas, tá? Então é mais ou menos isso. Então não pense em demônio como algo negativo. Não tem nada a ver, tá bom? O Xenócrates também teria definido a alma como um número que se move por si, tá? Então a alma é aquilo que dá movimento às coisas. Se a alma dá movimento às coisas,
quem movimenta a alma? Será que tem uma alma da alma para dar movimento para a alma? Mas aí a gente iria até o infinito, tá? Então ele vai dizer que a alma, ela é um número que se move por si, ela não precisa de outra coisa para se mover. E a partir da alma, ela move outras coisas. A alma do homem, que move o homem, a alma do mundo, a alma do universo, sei lá, tá? A alma é aquilo que dá vida às coisas. E é interessante essa característica que ela se move por si, mas mais interessante ainda é definir a alma como um número, tá? E o que é um número dentro da perspectiva do Xenócrates? Ele entendia o número da mesma forma que Platão entendia, tá? Ele entendia a ordem ou a proporção das coisas. O que é esse número para Xenócrates? Um número representa a ordem, o ordenamento do real e também a proporção de todas as coisas. Isso aí, na verdade, já havia sido explicado lá por Platão. Platão também defendia essa ideia do número ali como ordem ou proporção, tá? Mas é interessante que isso também aparece ali em Xenócrates, tá? Uma outra coisa também. Parece que deve atribuir-se a Xenócrates a doutrina das ideias números. Então, uma doutrina que ficou bem famosa aqui é a fusão da teoria das ideias de Platão com os números de Pitágoras. Então parece que foi Xenócrates que fez essa união, digamos assim. É o Aristóteles que vai comentar isso. Parece que o Aristóteles ainda fala, tá, que essa ideia das ideias, essa teoria, digamos assim, das ideias números é coisa dos platônicos, né? Ele vai falar os platônicos acreditam nas ideias números. Mas parece que foi realmente Xenócrates quem começou isso, pensou ali o mundo das ideias de Platão e justamente deu ali as características dos números de Pitágoras. Mas temos que lembrar também que isso também já aparece em Platão, de certa forma, né? Aqui, as ideias números de Xenócrates são diferentes das ideias que vão aparecer lá em Platão, tá? Porque o Platão vai identificar ali, em alguns diálogos, principalmente nos últimos, a relação das ideias com aqueles sólidos geométricos, tá? E justamente aí ele vai mostrar a relação das ideias com a geometria, com o número, com matemática, etc, tá? Toda a filosofia de Platão, de certa forma, ali é guiada pela matemática. Até parece que dentro ali da escola de Platão, né, na porta, havia um famoso escrito que falava bem assim: não entre aqui quem não for geômetra, não entre aqui quem não for matemático, para vocês verem o valor da matemática e da geometria para a teoria de Platão. E Xenócrates também vai trazer, então, né, vai de certa forma desenvolver essa teoria das ideias números, tá? E ele fazia uma distinção, ele distinguia os números ideais daqueles com que se calcula. Quando se fala em números, provavelmente você já pensa o 1, 2, 3, o 10, você pensa na tabuada, pensa na divisão, na porcentagem, juros, essas coisas aí, né? Não, são coisas diferentes. O número é substância, o número é a essência do real, da realidade. O número que nós calculamos é outra coisa. O número que nós calculamos é uma representação ali que a gente faz mental sobre esses números que são a essência das coisas, mas essa essência, obviamente, não pode ser medida, não pode ser pesada, digamos assim, tá? O que nós temos ali de números que nós usamos para calcular são abstrações ali que nós usamos quase como uma linguagem. A matemática nada mais é do que uma linguagem que nós usamos ali para descrever as coisas, tá? Agora entra aquela grande questão filosófica: será que a matemática ela foi inventada ou será que a matemática foi descoberta, tá? Então essa é uma questão também bem interessante, tá? O Xenócrates falava que os números ideais eram 10. Eram 10 os números ideais, tá? Parece que tanto para a doutrina pitagórica, o 10 ele tinha assim, uma característica de perfeição, porque você podia fazer várias montagens assim entre os números que eles sempre resultavam em 10, tá? A imagem de um triângulo perfeito lá era dado com 10 pontos, 10 linhas, etc e tal. Então acho que é mais ou menos essa a ideia aí. Tá? E ele vai falar que esses números ideais, que constituem as coisas, são a essência do real, são divididos em 10. Tá? Destes 10 números ideais, se destacam, né, ali como a gente já havia falado. Para Xenócrates, tá, desses 10 números ideais, a unidade e a dualidade eram os princípios, respectivamente, da divisibilidade e da indivisibilidade.
da união de que brotava o número propriamente dito. Então, o número que nós pensamos, que nós calculamos, as coisas, os objetos, tudo aquilo que pode ser visto, tocado, tudo aquilo que pode ser pensado, vem primeiramente dessa relação entre a unidade e a dualidade. Primeiro o uno, que é o ser. Primeiro a unidade, depois a dualidade, e a partir da dualidade vem uma multiplicidade, etc. Tá? E eles são os princípios, né, da divisibilidade e indivisibilidade. A divisibilidade é justamente a multiplicação ali dessa unidade. E a indivisibilidade é justamente quando a unidade já não pode mais ser divisível, ou seja, você chega ao ser das coisas, ao ser do real, digamos assim. Essa questão aí da divisão é bem interessante também, porque se a gente for parar para pensar, esse é um dos objetivos da ciência, da física e da química durante toda a sua história. O Demócrito desenvolveu o conceito ali de átomo. O que é átomo em grego? É aquilo que não pode ser dividido, tá? Esse modelo foi abandonado, mas depois ele foi retomado lá pelo Dalton, tá? E o Dalton, daí o Bohr, o Thomson, etc e tal, eles vão desenvolver depois modelos atômicos e vão mostrando que esse átomo, que a princípio era indivisível, não tem divisão, ele se divide, tá? Ele se divide em prótons, elétrons, nêutrons. Depois descobre-se que esses prótons, elétrons e nêutrons se dividem em quarks. Os quarks têm mais de 6 tipos, tem o up, o down, o bottom, tem um monte de quarks. Hoje a gente tem os bósons de Higgins, tem um monte de coisa. Tem o antiquark, tem a antimatéria, tem tudo isso aí, tá? Mas a grande questão é justamente que a gente pode pensar também, será que existe um fim? Será que existe um momento ali que você não vai poder mais dividir as coisas? Então aqui na filosofia de Xenócrates traz essa ideia de que ali aquele princípio, né, o ser, obviamente, quando você chega no ser, ele já é indivisível, não há nada além do ser, porque o ser é completo por si só. Mas isso é uma outra história. Ao paralelismo pitagórico entre conceitos aritméticos e geométricos, Xenócrates acrescentava um paralelismo semelhante no domínio do conhecimento. Então, lá na escola pitagórica, eles faziam uma relação entre aritmética e geometria. O número 1 é um ponto, o número 2 é uma linha, o número 3 é um triângulo, o número 4 é um quadrado. Então, tá vendo? Há uma relação entre o número e a figura. O 1 representa o ponto, o 2 representa a linha, o 3 representa o triângulo, e por aí vai, tá? E o Xenócrates faz esse paralelismo pensando na questão do conhecimento, tá? Como que ele faz isso? Para ele, a razão era identificada com a unidade ponto, ou seja, o 1. Tá? Para ele, a razão era identificada como o 1. Tá? O conhecimento é identificado com a dualidade linha, ou seja, o 2. Tá? A opinião é identificada com a tríada superfície, com o 3, digamos assim. A partir do 3 você já tem uma superfície. A percepção sensível com a tétrada, ou seja, o corpo, tá? Que é o 4, digamos assim. Então a razão é o 1, porque a razão carrega a verdade. A dualidade é o 2, é o conhecimento, porque o conhecimento ele precisa ali de elementos para, obviamente, você ter o conhecimento. O conhecimento não é uma coisa que pode ser, digamos assim, única, isolada, mas o conhecimento é uma coisa que você vai agregando, por isso que já tem que ser uma coisa digamos assim, múltipla, digamos assim. Mas o conhecimento aqui para ele é representado como o 2. A opinião é representada com o 3. Então veja, vai se afastando daquele 1. O 1 é perfeição. O 2 ali você já fica meio em dúvida, né? Já tem duas questões ali para você analisar. O 3 então já começa a se multiplicar. Agora você já não tem mais certeza. E o 4, que é a percepção sensível, já começa, digamos assim, a toda confusão entre o que é verdade e o que não é, tá bom? O Aristóteles expõe e discute essas analogias em vários passos da metafísica. A obra Metafísica é considerada ali uma das primeiras obras da história da filosofia, tá? E é justamente ali onde Aristóteles vai apresentar todas essas questões ali e vai falar um pouco sobre essa teoria do Xenofonte, tá? Parece meio esquisito, né? Como que o cara faz relação do 1, do 2, com o feminino, com o masculino, mas é coisa ali da época. O grande problema também é que muita parte dos diálogos ali das obras desses autores foram perdidas, né? A gente não sabe ali a linha da, digamos assim, que conduz o raciocínio. Mas a gente tem alguma ideia ali com base justamente nos filósofos que comentam, né, nesses comentadores. Na questão ética, o Xenócrates também trabalha a ética, tá? A ética é justamente o estudo sobre os valores que fundamentam a ação do homem, tá? E o Xenócrates segue a linha de Platão.
ele coloca a felicidade na posse da virtude. Ser feliz é ser virtuoso. Isso aí é uma herança de Sócrates. Sócrates afirmou isso, Platão também trouxe isso para sua filosofia, e o Xenócrates repete isso, tá? Felicidade é a posse da virtude. E dos meios para a conseguir. Felicidade também representa todos os meios que você vai conseguir a virtude. Então a felicidade está justamente nesse passo para a virtude, além da posse da mesma. Bem interessante. E também aqui uma questão bem interessante, tá? Contavam que dizia o seguinte, parece que o Xenócrates afirmava o seguinte: o simples desejo equivale já à prática da má ação, tá? Isso aqui, pessoal, na verdade só aparece com bastante clareza lá na filosofia cristã, lá no pensamento cristão, principalmente lá com Santo Agostinho, tá? O que o Xenócrates está falando aqui tem uma perspectiva cristã, que é o seguinte: o que é o mal? Tá, o que é a má ação? Má ação é quando você vai lá e executa uma coisa ruim, ou quando você pensa algo ruim. Isso aí já seria o mal. Aonde está o mal? Na ação ou no pensamento, tá? Eu penso uma coisa ruim, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero mentir para alguém, eu quero agredir alguém, quero fazer mal para alguém, mas eu tô só pensando. Será que isso é mal quando eu tenho esses pensamentos? Ou será que mal é o momento que eu vou lá e agrido alguém, o momento que eu vou lá e minto para alguém? Tá? O que é mal? É o pensamento ou a ação? Xenócrates vai dizer claramente, quando você já pensa algo ruim, isso por si só já é mal, e é isso que o cristianismo e a filosofia ali do Santo Agostinho vão trazer. Tá? Uma coisa ali que, de certa forma, Sócrates não traz, nem Platão também, então essa é uma novidade ali que o Xenócrates acaba trazendo, digamos assim. Tá bom? Então acho que seria mais ou menos isso. Tá? Então hoje a gente comentou um pouquinho ali sobre a filosofia do Xenócrates, falamos ali da questão da adesão dele, digamos assim, ao pensamento pitagórico, ali as questões relacionadas ao conhecimento, essa questão ética da filosofia do pensamento dele, tá? Então acho que seria mais ou menos isso. Na próxima aula, vamos continuar falando de alguns discípulos que assumiram a Academia de Platão, e em breve vamos começar também nossas aulas ali sobre Aristóteles. Serão 18 aulas sobre a filosofia e o pensamento de Aristóteles. Tem bastante coisa aí também para vir, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.